Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o papo é sobre como a gente pode transformar a manutenção, sabe? Deixar de ser aquela dor de cabeça, aquela fonte de problema, para virar um verdadeiro motor de eficiência. Sabe aquela história? Parece lei de Murphy, né? O ar-condicionado pifa justo no dia mais quente do ano, o carro resolve te deixar na mão a caminho daquela reunião super importante? Pois é. Essa frustração, essa sensação de que tudo dá errado na pior hora, é exatamente o problema que a gestão de manutenção moderna quer resolver de uma vez por todas. Olha, esse caos todo de máquina parada, correria para consertar, isso não precisa ser a norma, viu? A verdade é que existe sim uma filosofia, um método bem estruturado para a gente dominar essa desordem. A ideia é transformar a manutenção, que muita gente vê como um gasto, em algo que de fato impulsiona a eficiência. E o nome dessa filosofia é melhoria contínua. E aqui a gente não está falando só de apagar incêndio, de consertar o que quebrou. Não! É um sistema proativo constante que busca otimizar tudo, dos processos aos custos. É virar a chave e pensar na manutenção como estratégia e não mais como uma emergência. Tá, mas como é que isso funciona na prática, afinal? Bom, a espinha dorsal de toda essa estratégia é um ciclo poderoso e, olha só, surpreendentemente simples. É o famoso PDCA. Vamos dar uma olhada em como ele roda. Então, o ciclo PDCA é o que move tudo. Primeiro a gente planeja o que precisa ser feito e como. Simples. Depois a gente executa, bota o plano em ação e anota tudinho. Aí vem a hora da verdade, a gente checa. Os resultados foram os esperados? E por fim a gente age. Com base nessa checagem, a gente ajusta, melhora e padroniza o que deu certo para, adivinha, começar o ciclo de novo, cada vez melhor. Certo, mas para a melhoria não ficar só na vontade, a gente precisa de dados. Afinal, como a gente sabe se está melhorando de verdade? É aí que entram os indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs. Pensa neles como o placar do jogo do sucesso. Vamos começar com um dos grandões, o MTBF. É a sigla para tempo médio entre falhas. Basicamente, ele mede o quão confiável é um equipamento. Imagina assim, quanto tempo, em média, essa máquina funciona sem dar nenhum problema. É claro que quanto maior esse tempo, melhor, né? Um MTBF alto é um sinal excelente. E aí, fazendo par com o MTBF, vem o MTTR, que é o tempo médio para reparo. A lógica é simples. Se o MTBF mede quanto tempo a máquina aguenta funcionando, o MTTR mede quão rápido a gente consegue consertar quando ela para. No MTTR, o jogo vira. Quanto menor o tempo, melhor. Sinal de uma equipe super eficiente. Então, para ficar bem claro, MTBF é sobre a confiabilidade do equipamento. A gente quer que esse número seja o mais alto possível. Já o MTTR é sobre a eficiência da equipe de manutenção. E esse a gente quer que seja o mais baixo possível. É essa dança, um para cima, outro para baixo, criando um ciclo de produtividade que não para de crescer. E olha que interessante, dentro da melhoria contínua, uma falha não é o fim do mundo. Muito pelo contrário, é uma oportunidade de ouro. É a chance de aprender para garantir que aquele problema nunca mais se repita. É aqui que entra em cena a análise de falhas. Pensa nisso como um trabalho de detetive mesmo. Em vez de só ir lá e trocar a peça que quebrou, a equipe vai investigar a fundo para achar a causa raiz. O que realmente aconteceu? Foi desgaste? Foi erro de operação? Um problema no projeto? Entender o porquê é o que vai impedir o problema de voltar. E quando a gente faz isso bem, os benefícios são gigantescos. A gente está falando de menos paradas inesperadas, equipamentos com uma vida útil muito maior, mais segurança para todo mundo. E, o que é sensacional, uma equipe que está sempre aprendendo e super motivada para fazer um trabalho cada vez melhor. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Vamos ver um exemplo real de uma empresa da indústria de alimentos. Então, essa empresa estava com um desafio grande de custos e eficiência. O que eles fizeram? Aplicaram exatamente esses princípios que a gente conversou, instalaram sensores para ficar de olho nos equipamentos e começaram a medir e acompanhar os KPIs de pertinho, envolvendo toda a equipe no processo. E o primeiro resultado? Dá uma olhada nisso. Um aumento de 15% na disponibilidade dos equipamentos. Na prática, isso quer dizer mais tempo produzindo e muito menos tempo com as máquinas paradas. E o segundo resultado é aquele que faz qualquer gestor sorrir. Uma redução de 20% nos custos de manutenção. É a prova de que essa abordagem estratégica tem um impacto direto e bem grande no bolso. Se tudo isso já parece poderoso, se prepare, porque a tecnologia está levando o jogo para um outro nível.
Vamos dar um salto para o futuro e ver como a inteligência artificial, a IA, está redesenhando completamente a manutenção. Pois é, a IA já deixou de ser coisa de filme de ficção científica. Hoje, ela é uma ferramenta que está transformando tudo. Com ela, a manutenção deixa de só reagir aos problemas e passa a prever o que vai acontecer. E como ela faz isso? Bom, a IA pode prever uma falha antes mesmo dela acontecer. Ela pode não só prever, mas também recomendar a melhor ação a ser tomada. Ela otimiza tudo: agenda, peças, mão de obra e ainda por cima pode automatizar tarefas perigosas ou repetitivas, deixando a equipe livre para pensar na estratégia. E o resultado de toda essa revolução? Simples, mais confiabilidade, uma eficiência lá no alto e, o principal, decisões muito mais inteligentes, porque são baseadas em dados. A era do achismo está acabando. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A melhoria contínua, agora com o poder da IA, está ensinando as máquinas a aprenderem com os próprios erros para ficarem cada vez melhores. A pergunta que fica no ar é: se as máquinas conseguem fazer isso, o que impede a gente de aplicar essa mesma mentalidade, de aprender e melhorar sempre, em tudo na nossa vida?